Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, nosso Deus, Criador de todo o universo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde vemos o cumprimento da palavra de Deus, com referência, irmãos, até mesmo nos assuntos que se diz respeito às profecias, tanto ali do livro do profeta Daniel, que nós estamos nesse momento, o livro de Apocalipse, porque o livro do profeta Daniel praticamente, irmãos, tem ali muitas coisas que nós estamos vendo cumprir na atualidade, como ali mesmo naquela região do Eufrates, do rio Tigre, não é? E outras profecias que Deus havia mostrado a Daniel, coisas que aconteceriam nos últimos tempos, não é? A batalha também de Armagedon, que nós sabemos será a batalha final. Não queremos dizer que esta batalha que está sendo efetuada agora contra o povo de Israel não seja um sinal muito grande, ou talvez até mesmo um anúncio claro, talvez não, isso é real, claro, da vinda de Cristo Jesus, porque, irmãos, não temos outra coisa a dizer, a não ser que isso está se cumprindo com toda a sua integridade, desde o momento em que Deus enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, e que foi profetizado a respeito dos acontecimentos finais. Nós vivemos hoje dias em que podemos dizer que estamos chegando próximo à batalha final, ou o arrebatamento da igreja, ou passaremos pela tribulação, porque tudo indica que a manifestação do anticristo pode ser que nós já estamos vendo, sim, ser manifesto. Esse espírito de anticristo já está há muito tempo na Terra. Mas mediante os acontecimentos que vemos hoje, na atualidade, podemos dizer que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, já está praticamente às portas, irmãos. Então eu venho aqui para aconselhar. Alguém pode dizer, quem sou eu para dar conselho, não é? Mas Deus conhece o meu coração e o amor que eu tenho pelas almas, não é algo que estou falando para querer ter algum ganho com isso, de maneira alguma, irmãos. Então, meus irmãos, de maneira alguma nós estamos querendo assustar também ninguém, apenas estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, e o conselho que eu quero dar aos irmãos é que se dediquem na oração, busquem mais ao Senhor, não vão atrás dessas notícias da mídia que falam contra Israel. Procuremos orar, buscar mais ao Senhor, irmãos. Sobre a batalha de Armagedon, eu sinto de falar alguma coisa. Não estou me referindo que esta batalha que está tendo com esse grupo terrorista, um grupo fanático, um grupo totalmente sem escrúpulos. A gente vê às vezes as pessoas falarem, irmãos, nós que somos cristãos temos que ser sinceros, mentindo, irmãos, dizendo que Israel que está causando esse problema. Isso é uma mentira muito grave, irmãos, muito grave. O povo que se alinha com esse tipo de pessoas, como esses homens que mentem, que dizem que não fizeram o que fizeram. Esse povo, aí a gente ouve notícias na mídia que isso é consequência de uma coisa. Não, irmão, de uma coisa antiga, de forma alguma, irmãos. Eles são realmente homens perversos. Eu tive a oportunidade de estar ali, irmão, visitei pessoas, não dentro dessa faixa, mas visitei pessoas que fazem parte. Por que eu fui visitar? Porque eu fui levar a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Cristo Jesus, para que é a minha missão, eu como missionário, então eu fui fazer a vontade de Deus. Porém, ora, irmãos, eu tive que fazer coisas escondidas, porque as próprias pessoas que eram cristãs ali tinham que se esconder, porque senão morriam, podiam ser apedrejadas, irmão. Ali você não pode andar com a Bíblia assim, na mão.
E como um cristão ou um governo, irmão, que se diz cristão, quer apoiar, é claro, você vê assim, mas ninguém está apoiando, nós estamos contra as crianças. Irmãos, os irmãos não têm noção. Tem crianças daquela que elas são doutrinadas. Eu me recordo que uma vez estava com um determinado irmão, e nós estávamos passando num lugar, e uma criança com um isqueiro queria colocar fogo, irmãos, dentro do tanque de combustível do carro que nós estávamos. Agora, veja que situação, graças a Deus, que Deus não permitiu. Eu não estou dizendo que tem que eliminar uma criança, pelo amor de Deus, né? Jamais eu falaria uma coisa dessa. Mas na hora de um combate, irmãos, uma criança daquela, ela impõe uma metralhadora, e o que você vai fazer? Ele atira em você. Você vai deixar ele matar você, para depois matar sua mulher, seus filhos? Olha, irmãos, tenhamos cuidado. Para quem não viveu, não vivenciou o que é isso, irmãos, e fica falando contra Israel, às vezes na mídia, às vezes até em canais. Eu não vou dizer que o povo lá, que mora lá são todos iguais, não vou generalizar, porque eu tenho amigos também que são dessa área. Mas eu não posso também, irmãos, concordar que um cristão, um homem que se diz crente, ou um governo de uma nação venha apoiar, irmãos, venha apoiar uma coisa tão terrível. Graças a Deus aqui em Portugal a gente tem visto que a única coisa que eles não querem, né, é que não haja mais derramamento de sangue. Eu também concordo com isso plenamente. Mas eu acho um absurdo. Eu estava numa live, vendo uma live, e entravam pessoas, irmãos, rindo. Quando falava que tinha eliminado crianças, pareciam pessoas rindo, entende? Aonde está esse mundo? Que mundo que nós estamos vivendo, irmãos? É o momento de nós apregoarmos a paz, embora que nós sabemos que não vai haver. Isso, com esse tipo de gente não tem como fazer tratado de paz, eles não querem paz. E não tem como distinguir quem é soldado entre eles, porque não existe, eles não têm um grupo de soldados, eles são pessoas terroristas. Pessoas que detestam o Evangelho, que queimam a Bíblia, que queimam a Torá. São essas pessoas que muitas nações estão defendendo. Eu digo sim, estão começando a inverter as coisas contra Israel. Por quê, irmão? Por que isso? Eu concordo que não deve haver derramamento de sangue inocente. Pelo amor de Deus, não é? Mas, bom, não vamos parar com esse assunto e vamos entrar logo no que me traz em frente aqui. Porque houve uma pergunta, seria a batalha do Armagedon essa? Não, irmãos, preste atenção. Bom, vamos ver o que o estudo nos diz, não é, irmãos? Aqui diz, Armagedon é o nome usado no livro do Apocalipse para se referir ao local de ajuntamento para a batalha que ocorrerá no grande dia do Deus Todo-Poderoso, do nosso eterno Deus, não é? Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Esse evento ficou popularmente conhecido como a Batalha do Armagedon. Não faltam teorias fantasiosas sobre essa famosa batalha, de modo que o termo Armagedon se tornou um tipo de designação geral sobre o fim do mundo, sem necessariamente se referir ao texto do Novo Testamento neste estudo bíblico. Conhecemos um pouco mais sobre o que é Armagedon e como interpretar corretamente essa batalha na Bíblia. O que significa Armagedon? O significado da palavra Armagedon tem sido discutido ao longo do tempo pelos estudiosos. A interpretação mais antiga sobre esse termo existente, somente em árabe, refere-se ao sentido de lugar pisado ou lugar nivelado. As interpretações mais modernas sugerem Montanha do Meguido, Vale do Meguido, Cidade de Meguido e Monte da Assembleia. A interpretação mais aceita pelos eruditos é a de que Armagedon
significa monte Eb-Har, Megido. Em grego é Megidon. O hebraico Har aparece nos livros do Antigo Testamento para se referir à colina e à região montanhosa. As diferentes interpretações sobre a Batalha do Armagedon. Como se sabe, existem diferentes correntes escatológicas. A palavra escatológica, irmão, diz respeito aos assuntos finais, dos acontecimentos finais da nossa era, do nosso mundo que vivemos, do Apocalipse. Isso faz com que haja várias interpretações diferentes sobre esse assunto, de modo que seria muito difícil apresentarmos todas elas. Portanto, nesse texto consideramos apenas as principais. De modo geral, os pré-milenistas defendem que a Batalha do Armagedon será um evento que precederá imediatamente a volta de Cristo para instituir na terra o seu reino messiânico e literal. Nessa batalha, o anticristo será derrotado e os ímpios serão destruídos, e resultará também na prisão de Satanás por 1000 anos. Alguns poucos pré-milenistas entendem que o nome Armagedon é apenas uma referência simbólica acerca desse evento final, ou seja, não necessariamente exigindo uma localização literal na terra de Israel. Outros, por sua vez, defendem exatamente o contrário, isto é, o cenário será Israel, embora a proporção da batalha seja mundial. Para esses, na ocasião, Israel estará cercado literalmente pelas forças comandadas pelo anticristo. Vale lembrar que dentro do pré-milenismo existem várias ramificações, sendo o pré-milenismo dispensionalista o mais conhecido entre os cristãos. Tais ramificações fazem com que haja diferentes interpretações entre os próprios pré-milenistas. Os pré-milenistas históricos defendem que esse aparecimento de Cristo na Batalha do Armagedon será a sua segunda vinda, ou seja, o momento em que o Senhor Jesus buscará a sua igreja. Os pré-milenistas históricos defendem uma visão pós-tribulacionista, ou seja, defendem que a igreja passará pela grande tribulação, já que os pré-milenistas dispensionalistas defendem a visão pré-tribulacionista. Isto é, entendem que será dividida em duas etapas. A primeira será para arrebatar secretamente a igreja, e a segunda etapa ocorrerá no final de um período de 7 anos literais de grande tribulação para livrar o povo de Israel e os crentes que serão convertidos durante esse período. Se a primeira etapa da volta de Cristo será secreta e a segunda etapa será completamente visível, então nessa segunda etapa é que ocorrerá a batalha do Armagedão. Nesse caso, tal batalha será um confronto literal do exército reunido pelo anticristo contra o próprio Cristo. Já os amilenistas e pós-milenistas, apesar de possuírem muitas diferenças, em geral concordam que o Armagedon é uma referência simbólica aos momentos que culminam na segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja, destruir os agentes de Satanás e julgar as pessoas e dar início ao estado eterno, com novos céus e nova terra. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos indicar a leitura dos seguintes textos. Existem alguns textos que vocês podem ver em alguns livros, que diz assim: diferenças entre pré-amilenismo e pré-milenismo, pós-milenismo e dispensacionalismo, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. Como interpretar corretamente a batalha do Armagedon? Primeiro, precisamos sempre ter em mente que a escatologia é de fato uma área difícil de se entender, e em diferentes correntes escatológicas são definidas por cristãos genuínos.
Portanto, é preciso que haja respeito com quem adota uma posição diferente da que a defendemos. A maneira mais coerente de se interpretar o livro de Apocalipse é perceber que ele está organizado em 7 seções paralelas, progressivas, ou seja, a mesma história contada repetidas vezes, porém por ângulos diferentes. As 7 seções compreendem o mesmo período da história, mas conforme as seções avançam, nossos elementos e detalhes da narrativa vão sendo adicionados de modo que a interpretação das visões vai ficando cada vez mais clara. Para saber mais sobre isto, leia os textos Como Estudar o Livro de Apocalipse e Leitura de Recapitulação ou de Sucessão em Apocalipse. A passagem que menciona o Armagedon está registrada dentro da 5ª seção do livro do Apocalipse, que compreende os capítulos 15 e 16 do livro, ok? Você vai no capítulo 15 e 16 de Apocalipse e ali você vai ver. Essa seção trata das 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos. No capítulo 15 temos a preparação para as 7 taças. Já no capítulo 16 temos o derramamento das taças da ira de Deus. E nesse contexto é que o Armagedon é citado no 6º flagelo, ou 6ª taça. As taças representam o cálice da ira de Deus, que vai sendo esvaziado sobre o mundo incrédulo, resultando nas últimas pragas que levam à segunda vinda de Cristo. Diferente das trombetas, que possuem o objetivo de advertir os homens, as taças consumam a cólera de Deus. Apocalipse 15, versículo 1. Para saber mais sobre as trombetas, o texto, as 7 trombetas do Apocalipse, certo? Você tem que ler lá 15 de Apocalipse 1, você vai compreender. Ler em comunhão, certo, irmãos? Vimos que a palavra Armagedon faz referência à região de Meguido. No antigo Israel, aquela região era muito importante, pois situava-se próximo a uma importante rota de viagem e comércio. O caminho de Meguido foi o cenário das grandes batalhas que estão em vários livros ali, de Juízes 5, 19, 2 Crônicas 35 e 22. Dando principal importância à referência do livro dos Juízes, no capítulo 4 e 5, foi na região de Meguido que ocorreu aquela batalha com participação de Débora, onde o povo de Deus era muito frágil perante o exército inimigo. Porém, quando tudo parecia perdido, sem solução e sem saída, Deus agiu de forma direta e sobrenatural, dando a vitória ao seu povo. É exatamente sobre isso que o Armagedon se refere. O Armagedon é mais do que um lugar, mais do que uma localização geográfica. É, na verdade, um símbolo que se refere à batalha final e triunfante vitória de Cristo, com todo esplendor e glória sobre todos os seus inimigos. Quando tudo parecer perdido, com a igreja sendo violentamente perseguida com as forças satânicas, dominando todo este mundo de maneira tenebrosa, com a apostasia operando de maneira generalizada, levando os homens ao limite da idolatria e da blasfêmia, então Cristo aparecerá como um ladrão, pegando o mundo perverso de surpresa e destruindo todos os seus inimigos. Perceba que no versículo 15 do mesmo capítulo 16 do Apocalipse está registrado um aviso do próprio Senhor acerca desse momento. Satanás, diante da derrota eminente, incita os homens, contra o próprio Deus. O Armagedon é o momento da segunda vinda de Cristo. É o momento em que ele vem livrar a sua igreja das terríveis perseguições promovidas pelo dragão e seus agentes. Pouco detalhe é dado sobre a batalha do Armagedon no capítulo 16 do Apocalipse. Entretanto, nas próximas sessões paralelas, encontramos mais detalhes sobre esta batalha. Capítulo 19, versículo 19 e 21, capítulo 20, versículos 7 e 9. É importante perceber que não se tratam de 3 batalhas diferentes, mas de uma única batalha.
A Batalha do Armagedão é o ataque final das forças satânicas à Igreja de Cristo. No Armagedão ocorre a derrota final dos inimigos de Deus. Então, ou melhor, embora a derrota de Satanás e seus agentes, a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta e os ímpios, seja descrita em relatos diferentes, todos caem ao mesmo tempo. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, lembre-se que o Apocalipse conta a mesma história várias vezes de perspectivas diferentes. Não entenda a batalha do Armagedon como sendo um conflito em que exércitos humanos medirão forças com o próprio Cristo e seu exército celestial, de forma literal. Infelizmente já escutamos isso, eu também já escutei, irmãos, uma pregação em que o pregador, de forma emocionada, criou uma fantasia acerca desse momento. Segundo ele, todas as armas do mundo estarão apontadas para Jesus, os tanques de guerra estarão disparando contra ele, os aviões caças estarão soltando mísseis sobre sua cabeça, enquanto as mídias do mundo inteiro estarão transmitindo ao vivo essa batalha. Por favor, não entenda assim. Isso chega a ser até um desrespeito com a seriedade da palavra de Deus. Entenda o Armagedon como símbolo do limite em que chega a rebelião do homem incrédulo contra Deus. Entenda o ajuntamento do Armagedon como uma descrição do tamanho da blasfêmia do homem para com Deus, que mesmo diante do juízo divino, insiste com toda a sua loucura em afrontá-lo. Isso nos faz lembrar a história da construção da Torre de Babel, além de representar toda a loucura, soberba e desobediência do homem. Um dos motivos para a construção daquela torre, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, era a intenção de se vingar do próprio Deus, caso ele resolvesse castigar a humanidade novamente. Entenda o Armagedon como uma referência à derrota definitiva dos inimigos de Deus e de sua igreja, o momento em que as forças do mal serão terminantemente esmagadas. Entenda o Armagedon como sendo o momento em que os salvos serão glorificados com ele e os ímpios serão eternamente condenados. O Armagedon é um momento de lamento para a prostituta, é um momento de lamento para a prostituta e de imensa alegria para a noiva. No Armagedon, a grande Babilônia cai e a nova Jerusalém se levanta, resplendorosamente preparada e ataviada para o noivo. Note-se que no versículo 17 do capítulo 16 é derramado o sétimo flagelo, se o sexto flagelo, onde é citado o Armagedon, refere-se à segunda vinda de Cristo, o sétimo flagelo, o grande dia do juízo de Deus. Após o Armagedon, após o sexto flagelo da ira de Deus, a sétima taça derramada, é nesse momento que termina a presente era e começa a eternidade. Irmãos, preste bastante atenção. Isso aqui é uma leitura que eu fiz, de um estudo que foi feito, bem feito. Então entendamos que nós já podemos estar vivendo essas batalhas independentemente dessa que está ocorrendo. Porque já vemos, pode não ser de uma forma literal, mas espiritualmente a igreja já está sendo cercada. Hoje vemos ideologias de gêneros, hoje vemos pregadores sendo levados por suas ganâncias. Qual é a sorte daquele que crê em Cristo? A sorte é continuar crendo na sua palavra, como a infalível palavra de Deus. Uns acham que contém, outros acham que tem, e é. Irmãos, o importante mesmo, cheguei à conclusão e vou falar para vocês, é nós estarmos firmes no que está escrito. Eu não vou mais entrar em questões assim mesquinhas, quero dizer, porque isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar não é você estar dentro de uma denominação, ou você ter um CNPJ
ou achar ter um CNPJ de uma igreja, ou achar que só a sua denominação que vai se salvar. Você está totalmente equivocado, porque seria, irmãos, algo muito pequeno. A denominação a qual eu saí afirma ter 5 milhões de membros, e dentro daquilo que eu fiz meu cálculo aqui, em 2020, salvo erro, tinha 2 milhões e 300 e pouco, e com esta grande êxodo que está tendo, deve estar entre 2 milhões, e olhe lá, irmãos. Por isso, eu quero dizer a vocês, não aconselho ninguém a sair de lugar nenhum. Eu aconselho que vocês orem a Deus e busquem a Jesus Cristo. Isso eu aconselho. E o que Jesus Cristo, o Senhor, Yeshua HaMashiach, vos fazer entender, assim vocês devem fazer. Não queremos aqui contender, não queremos aqui criar mais polêmicas a respeito disso, porque o nosso assunto agora, irmãos, tem que ser, nós que somos evangélicos principalmente, ou todo aquele que quer salvar a sua alma, nós devemos se unir, não num ecumenismo pluralista, porque não há como fazer isso. Como que pode as trevas ter comunhão com a luz? Isso é plano articulado pelo anticristo, porque ele quer tirar o conteúdo da igreja. O que é o conteúdo da igreja, irmãos? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo. A igreja, irmãos, somos nós, não são 4 paredes. Por isso muitos se preocupam com construções, com tantas coisas, esquecem daquilo que é mais necessário, que é guardar a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, logicamente, que vai ser gerado dentro de nós frutos, não que esses frutos nos darão a vida, porque o fruto que nos dá a vida é Jesus Cristo. A obra da vida, ela está em Cristo Jesus na cruz. Então não existe, irmãos, não existe você dizer que só essa igreja vai se salvar. Isso seria uma tremenda de uma ignorância. Por quê? A igreja somos nós, irmãos, cada um de nós. Você está na sua igreja, acha que você vai se salvar lá? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero tirar você de lugar nenhum. Eu quero apenas que você entenda que o teu objetivo tem que ser Jesus Cristo. E se o teu objetivo for Jesus Cristo, e se você aonde estiver for Jesus Cristo que estiver operando, você não vai ver, porque erro tem em todo lugar, mas tem coisas que você não vai ver. Falta de amor total você não vai ver. É lógico que alguém pode ter falta de amor, mas você não vai ver isso dentro do critério cristão puro e verdadeiro, não em nós, porque somos falhos e errantes e pecadores. Mas você não vai ver dentro da instituição manifestações de nepotismo, você não vai ver dentro da instituição manifestações de um puxando para o lado do outro, você não vai ver isso, porque se realmente a guia do Espírito Santo está lá, não existe outra forma. Por exemplo, irmãos, eu não vou te contestar, mas eu vou te mostrar uma coisa. Olha, aqui está um inário da denominação que eu ia, não é? Eu estou indo agora, estou me reunindo na minha casa. Olha aqui, ó. Esse aqui é o inário 4 e esse aqui é o 5. Vocês querem ver uma coisa? Vocês dizem que tudo é guiado pelo Espírito Santo. Eu não estou aqui discordando de nada, irmão. Mas vamos ver o que está escrito no inário 4, no primeiro ponto de doutrina. Eu sinto de falar isso. Eu não vou questionar. Você pode crer, não vou mais questionar. Creia naquilo que você achar que deve de crer, certo? Faça o que você achar que deve de fazer. Agora eu te pergunto, você disse, eu já encontrei vários irmãos que dizem que é tudo guiado pelo Espírito Santo. Menos a Bíblia, que ela contém a palavra de Deus, mas o que vocês fazem aí é tudo guiado pelo Espírito Santo. Então vamos no inário 4, que mais ou menos, ele tem mais de 100 anos esse inário aqui, mais ou menos os 100 anos, né? Porque o número 5 saiu agora. Aqui está, pontos de fé e doutrina. Aqui, ó, pontos de fé e doutrina. Tem duas mudanças gravíssimas aqui, porém eu vou ler só uma porque eu não quero entrar nesse assunto. Outro dia eu entro. Bom, no inário 4, você crê que foi o Espírito Santo? Sim ou não? Se foi, amém? Você falou amém aí? Então vamos lá ver o que está escrito aqui.
Eu concordo com você no que está escrito aqui. Nesse cenário aqui, eu não vou tirar nada. Bom, tem alguma coisa que eu não concordo aqui. Não é que eu não concorde, não é que eu não concorde. É que não há uma base para mim me firmar dentro da Escritura. Eu não sei se o Senhor vem antes, eu não sei se o Senhor vem no meio, eu não sei se o Senhor vem depois da tribulação. Tem irmãos que têm um conhecimento maior do que o meu e podem explicar. Mas eu não tenho esse conhecimento, mesmo então não tendo, eu não vou explicar uma coisa que eu vou explicar errado. Sou muito sincero, tá, irmão, nessa parte. Eu vou explicar aquilo que Deus me deu de estudar e que Deus me revelou na oração, na vigília da madrugada. Isso eu posso. Caso contrário, eu não vou abrir minha boca para falar coisas que eu não sei, ok? Porque eu respeito e temo também a palavra de Deus, primeiramente. Então vamos ver aqui o Inário 4 que você falou, ou deve ter pensado, que foi guiado pelo Espírito Santo. Então vamos ler. Eu não estou dizendo que não foi, ok? Vamos ler. Nós cremos primeiro ponto de doutrina. Procure o seu Inário 4 se você não queimou ou não jogou fora, porque esse Inário aqui é muito antigo, irmãos. Esse Inário aqui nem existe mais. Esse Inário aqui, ó, ele é inglês e português, ok? Isso aqui é uma raridade. Vamos ler aqui. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e Romanos 1, 16. Amém? Está escrito isso aqui, certo, irmãos? Concordo plenamente. Só que esse aqui é o Inário 4. Foi Deus que revelou, não foi? Agora, se eu disser para você que o Espírito Santo mudou de ideia, como é que fica isso? Você acha que Deus muda de ideia, irmão? É uma coisa muito difícil. Eu tenho medo de fazer isso, irmão. Estou falando para você. Agora aqui é o Inário número 5. É guiado pelo Espírito Santo? Você vai dizer que sim. Tudo bem, eu não estou dizendo que não é. Fica a teu critério. Eu vou ler o mesmo ponto de doutrina. O mesmo. Não fui eu que fiz. Eu vou ler o mesmo ponto de doutrina. É tão fácil. Você pega o Inário 4 e o Inário 5 e você faz você mesmo o que eu vou fazer aqui. Vamos ver o primeiro ponto de doutrina? Presta atenção. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Vamos ver o 4? Você prestou atenção? Aqui falou contendo. Guiado por Deus, o Espírito Santo revelou para os irmãos. Mas aqui também foi o Espírito Santo. E aqui faz 100 anos. O mesmo Espírito Santo, certo? Que você diz que revelou aquele, é o mesmo Espírito Santo que revelou esse. Esse aqui é primeiro que aquele. Então vamos ver se foi mesmo ou se foi um pensamento humano, uma forma de meditação, um estudo. Não é tudo revelado? Você diz que não pode ser estudado. Então agora você me explique isso aqui. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Vamos no 5, de novo. Eu vou repetir novamente. Ô, esse irmão é chato. Não sou chato, não. Eu quero mostrar para você e você tem que me explicar isso. Só isso. Eu não estou falando mal da sua denominação. Me explique você. Me explique você. Põe um comentário, por favor, com base bíblica. Não pega aí versículo isolado, porque eu não estou pegando versículos isolados. Eu estou pregando o que vocês mesmos falam. Não fui eu que escrevi isso. Embora seja ancião, mas não fui eu. Isso aqui não veio de mim. Isso aí os irmãos falaram que era o Espírito Santo. Mas agora veja a diferença. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus. Ora, peraí. Aqui está dizendo que contém, ó,
E aqui, nós cremos na Bíblia Sagrada e aceitamos como a infalível palavra de Deus. Agora eu te pergunto, tá aqui, ó, os dois. Quais estão certos? Você que diz que para mim provar, não sei o que para você, diga para mim qual está certo. Só isso. Se você falar para mim que esse 5 aqui está certo e esse está errado, então 100 anos pessoas acreditaram em coisas que não eram verdade. Não é? Você mesmo está dizendo, não sou eu. Eu apenas estou apresentando para você aqui. Agora, é claro que a sua liderança vai pedir para você jogar fora, queimar, como queimaram mais de 5.000 inários, quando uma denominação que queria usar o inário 4, que não é mais, não pertence mais à sua entidade, à sua denominação, porque se tornou domínio público, e tinha um container de inários desse lá, e uma denominação ia pagar para ficar com esses inários. Por quê? Só ia colocar uma tarja ali em cima onde está o símbolo da denominação de vocês, ou da denominação da CCB, né? Mas o irmão não quis vender. Por que mal? Vocês não vão usar. Por que não vendia esse tudo para aquela denominação? Eu conheço a pessoa que ia comprar e sei que ela tem condições, porque é uma igreja muito grande e rica. Ela tem tanto condições de comprar que ela mandou fazer inário para ela, igualzinho o inário 4. Igualzinho. Porque todos os hinos que estão aqui, a maioria, quase que 100%, não é da CCB ou da... Eles saíram da harpa cristã, do cantor cristão, até de Beethoven. Você sabia disso? Beethoven era ateu. Aquele hino de Jesus, a graça divina, aquela música é uma música de Beethoven. Ele não era cristão, ele não cria em Deus. Mas a sacracidade, eu acredito assim, ela não está no que está escrito, mas naquele que canta. Se não houver sacracidade naquele que canta, você pode cantar e pode fazer o que você quiser. Se não tiver sacracidade e comunhão com Deus, aquele louvor não sobe, não é verdade? Caros irmãos, deixo aqui esse pequeno estudo para que vocês possam... Vocês observaram que eu não falei mal de ninguém, que eu não estou criticando ninguém. Então eu não posso admitir que ninguém venha me xingar. Muito pelo contrário, eu quero dizer para vocês que eu tenho um grande amor por todos vocês. Conheço vários anciãos, tenho amizade, não tenho nenhum tipo de problemas com ninguém, graças a Deus. A única coisa, tenho alguns questionamentos que eu coloco e, enfim, e são questionamentos críticos, que podem ser respondidos, que eu posso estar errado, por que não dar uma marcha ré? Eu já fiz isso quantas vezes, irmãos, pessoalmente. Agora, isso já fica difícil para mim fazer, porque não fui eu que fiz. Caberia, quando saiu esse cenário aqui, ó, eu não posso ficar mostrando muito a capa, porque senão me prejudica. Porque até isso, né? Eu não processei ninguém, mas se eu virar aqui muito, alguém me processa. Até isto aqui, meu caríssimo irmão, deveria ser primeiro perguntado para o povo. Como muitos não entendem isso, não sabem que vocês não são membros da denominação, né? Vocês não têm direito a nada, a não ser fazer algum trabalho numa construção, limpar um banheiro de uma igreja, varrer, aí vocês têm direito. Pode ser até uma pessoa que cometeu um ato que eles dizem que é pecado, mas se doar um dinheiro eles vão aceitar. Não deveriam, não é? Porque não pode fazer nada, como é que pode dar dinheiro? Meus caros irmãos, me perdoem, eu não tenho nada contra nenhuma denominação, nem contra vocês, mas eu estou muito preocupado com a salvação de muitos, não só dessa denominação, mas de outros que estão se perdendo, indo para o mundo. Por quê? Porque não estão encontrando uma base para se firmar. E eu vou demonstrar para vocês que existe uma base, que é esta aqui, ó, a palavra de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho que pode levar ao homem à vida eterna. Vivemos os dias que estão demonstrando sinais apocalípticos. Não sabemos e nem podemos apontar que vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui uma semana,
mas já há indícios fortes de que as coisas irão piorar. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E a minha parte é instruir para que todos possam estar firmes aonde quiserem ficar, mas em Jesus Cristo. Se estiver fora de Jesus Cristo, meu amado, então aí não adianta nada, porque só Jesus Cristo salva. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.